Beijinho de Deus, paz e graça, tudo bem com vocês? Antes de falar aqui do conteúdo importante, quero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações, porque todos os dias estamos trazendo vídeos fortes como este, trazendo o ensinamento dentro da palavra. Claro que nós vamos analisar o RI da igreja, só que analisar o RI dentro da palavra, tá bom? Porque RI, regulamento interno, é uma coisa, doutrina da palavra é outra totalmente diferente. Não estou dizendo que nós não devemos nos importar com o RI da igreja. Devemos sim nos importar, tá bom? Mas lembrar que falar de RI da igreja é falar sobre os membros da igreja obedecer este RI. E não sair condenando todo mundo que está descobrindo o RI da igreja, falando que todo mundo está com o inferno. Porque o RI é algo sobrenatural, algo divinamente inspirado por Deus. Não, aqui são orientações do nosso ministério em que Deus revelou ao missionário, que são coisas importantes que fica restrito ao nosso ministério e não significa que nós somos melhores do que os outros. Mas apenas analisar essa situação, eu quero contar para vocês o que levanta muita polêmica, né? Mesmo a gente falando muitas e muitas vezes, não entra na cabeça das pessoas. Às vezes é porque as pessoas não conseguem entender ou compreender aquilo. Às vezes é porque escuta eu ou mais alguns aqui falando esta parte da doutrina da Bíblia, enquanto isso aparece 20, 30, 40 pessoas distorcendo tudo, despregando o que a gente pregou. Aí depois fica uma confusão na mente dessas pessoas. Por isso, eu falo com você que o melhor a se fazer é buscar discernimento do Espírito Santo, do que é doutrina do Senhor e o que não é doutrina do Senhor, doutrina da Bíblia, doutrina da palavra, tá bom? E o que você sabe que é doutrina da palavra, mas você não sabe se está sendo bem interpretado por quem está te ensinando, também peça discernimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te discernir e ele não deixa o servo de Deus enganado, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se inscreva aqui, porque aqui comigo, enquanto Deus me permitir, vou estar trazendo verdades aqui no canal. Verdades de acordo com o que fala a palavra do Senhor. E, irmão, sobre Davi Neto. Vocês podem discordar de algumas doutrinas que ele está trazendo para a igreja. Vocês podem discordar de algumas observâncias que ele faz na palavra. Você pode discordar de algumas interpretações dele. Mas ele é humilde, irmãos. Eu vejo humildade nele porque eu vejo muita gente metendo a porrada nele aqui no Instagram com palavras ofensivas e agressivas. E ele nunca responde da mesma forma. Ele nunca responde com agressividade. Ele responde se posicionando contra e impondo o que ele acha. Certo ou errado, mas ele coloca o que ele acha. Nós não devemos demonizar ninguém, falar que é um filho do diabo, falar que é um divisor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu resolvi fazer alguns comentários de crítica na conta dele. E eu fiz alguns comentários com ele. Ele respondeu perdão. Ele respondeu na maior educação. E perguntou sobre qual parte que, na minha visão, no meu ponto de vista, ele estava distorcendo. E ele, irmão, na maior educação, na maior tranquilidade, ele recebe o que é de crítica. Se você for respeitoso, sabe por quê? Eu já dei um exemplo aqui para um irmão meu, irmão em Cristo, e talvez ele vá assistir esse vídeo. Se ele assistir esse vídeo, comenta aí, porque é verdade. Não sei se você gostou, você não gostou, mas é verdade. Tem um irmão nosso aqui, um irmão meu, né? Amigo muito querido meu aqui, que ele teve uma postura assim um pouco mais agressiva, e eu falei com ele que não foi o conteúdo dele que estava errado, foi a forma que ele se expressou que estava totalmente equivocada. Foi o que eu falei para ele. Ele estava certo no ponto de vista dele sobre a doutrina, quando ele foi falar com o Davi Neto, que Davi Neto estava errado. Ele partiu de um ponto correto, só que a forma dele de expressar aquilo, o seu ponto de vista, pareceu algo agressivo. Temos que tomar cuidado com isso. Tem pessoas que são agressivas porque querem ser agressivas, e tem outras pessoas que querem usar da autoridade, mas não buscam as palavras certas ou não se expressam de uma maneira correta. Aí também fica parecendo uma agressão verbal, mesmo não sendo a sua intenção. Foi isso que aconteceu. Tem pessoas que falam algumas coisas aqui para Davi Neto, aí Davi Neto não dá a mínima, ou então retrunca, e essas pessoas vão falar: ah, esse é um divisor, é um endemoniado que está dividindo a igreja. Não é não, irmão. Sabe o que é que acontece? Uma coisa é você chegar no seu irmão e falar: ó, meu irmão, você está errado nisso aqui. Você poderia interpretar isso aqui melhor, você poderia rever os seus conceitos, porque isso não se faz e muitos estão aprendendo errado. Mas não, as pessoas chegam lá e não chegam nele falando que ele está errado, discordando dele, pedindo para ele melhorar. As pessoas chegam nele dizendo: ô seu atribulado, infeliz, filho de Balaão, jumenta de Balaão, infeliz, endemoniado, divisor, fariseu, hipócrita, e começa a falar de um bocado de coisa terrível e começa a atingir a pessoa.
Você já percebeu que tem mais de 200 vídeos aqui no nosso canal? Mais de 200 vídeos. Eu sempre me posicionei contra muitas coisas de Débora Miranda, Lorival, Davi Neto e Davi Filho. E até mesmo o missionário Davi Miranda, já me posicionei contra algumas coisas aqui do missionário Davi Miranda, porque como qualquer outro ser humano, como eu e você, ele também tinha falhas, ele não era um semideus. Ele teve muitas virtudes, muitas bênçãos, foi um exemplo sim. Eu admiro muito o missionário Davi Miranda, mas eu não o idolatro. Ele fez muitas coisas erradas sim. Tem gente que não gosta de falar, mas eu falo porque é a verdade. Eu falo assim, né? Se o assunto for comentado. Não que eu vou sair falando em mal dos outros, mas se o assunto for comentado, eu exponho a verdade do que eu penso sobre aquilo. Então, mesmo falando alguns pontos errados, alguns erros de doutrina desses líderes, eu nunca, jamais denegri a imagem de ninguém. E se você me mostrar algum vídeo, algum trecho que eu falei mal da pessoa, do caráter de alguém, eu excluo essa conta do canal e faço outro, começo tudo do zero. Se você encontrar algum vídeo falando mal de alguém, eu nunca falei mal de alguém aqui. Isso não é uma resposta para ninguém não, tá bom? É só um conselho para que você venha ter vigilância e discernimento espiritual para saber se posicionar com a sua opinião. Não sair chamando todo mundo de demoniado, não sair chamando todo mundo de disso e de aquilo, porque isso é fazer contenda. Eu coloco muitas coisas aqui que eu não concordo com a igreja, eu coloco muitos vídeos aqui falando que tá errado sim, e eu vou lutar contra o erro, para pregar a verdade. Mas você nunca vai me ver aqui brigando, querendo ter a razão. Quantas e quantas vezes eu postei uns vídeos aqui e alguns irmãos já apareceram dizendo: ô irmão, eu penso desse jeito, é dessa forma que eu acredito. E irmãos, eu aprendi com vocês. Eu reformulei as minhas ideias ou eu mudei algumas ideias que eu tinha, porque eu aprendo muito com vocês. Isso é ter sabedoria do Espírito Santo. Você saber ouvir, seja tardio no falar e cedo no ouvir. Mas como eu estou sendo o condutor aqui das palavras, então eu vou falar o que Deus tocar no meu coração, mas depois do que vocês falarem, que eu ver que se eu perceber que você está certo e que eu estava errado em algum ponto, eu pego, como eu já fiz aqui algumas vezes, vou no vídeo e falo, eu concordei com o que disse o meu irmão, a minha irmã e tudo mais. Da mesma forma que vocês fazem perguntas e eu vou lá e respondo. Ou então vocês colocam um ponto, igual alguns irmãos já comentaram aqui, alguns pontos que eles acreditavam que eu estava errado. Eu mostrei dentro da Bíblia que não estava errado de acordo com a minha interpretação. E eu deixei a Bíblia para eles olharem para ver se eles também concordavam com aquilo. É isso, irmãos. Este foi o ensinamento que eu estou trazendo para vocês aqui, para nós sabermos posicionar, tá bem? Nos posicionar de uma maneira correta diante de cada situação. Foi o que eu fiz. No outro vídeo que eu postei aqui, posso estar trazendo aqui depois, eu falei sobre qual foi as partes que o Davi Neto estava errando. Ele pediu um exemplo, eu falei, deu um exemplo, eu falei sobre a nudez. Foi um vídeo que eu também trouxe aqui no canal, você também pode estar vendo aí. Ele dizendo que não via nada demais. É que eu não vou falar mais aqui não, porque eu tenho que rever o vídeo novamente, porque para não cometer nenhuma gafe aqui e falar algo exagerado. Mas ele meio que não deu muita preocupação e atenção nessa parte de nudez. Nudez que eu falo é a mulher tá marcando o corpo, né? Não somente a mulher, como também os homens, que até poucos tempo atrás, terno colado no negócio de slim, terno colado não era moda, agora é, né? É uma moda infernal aí, esse terno colado fica marcando o corpo do homem. Saia, vestido colado no corpo, que marca o corpo da mulher. Saia curta, vestido curto e tudo mais. Isso expõe na mulher um tipo de nudez ou marcação do corpo que vai dar quase no mesmo ou pior. E ele tratou isso com maior naturalidade. E ele até falou que roupa foi feita pelo homem. E que quando Deus fez Adão e Eva, Deus fez Adão e Eva nu. Mesmo que a intenção dele não tenha sido essa de falar que isso não é importante, mas da forma que ele falou, dá margem para as pessoas interpretar que não importa as vestes. E claro que importa, irmão. Mas nós devemos lembrar que isso não é o mais importante. Só que eu comentei lá no canal, na conta dele, quando eu fui falar dessa parte para ele. O irmão foi lá e respondeu embaixo nas conversas nossas, dizendo que isso não era o mais importante, que o mais importante eram as outras coisas. Aí eu falei, uma coisa é ser menos importante, outra coisa não tem importância nenhuma. Deixa eu ver se os irmãos entenderam. Não significa que as vestes têm menos importância do que a sua nudez espiritual. Não significa que as vestes têm menos importância, que você vai deixar ele de lado. Tem menos importância, mas ainda é importante. Deu para os irmãos entender? Veste, quando a Bíblia fala de vestes, muitas vezes ele está falando no sentido espiritual. Quando fala nudez, está falando no sentido espiritual. Claro, no sentido espiritual é mais urgente analisado que no sentido físico. Só que uma coisa não exclui a outra, tá bom? Um exemplo. Claro que o mais importante é eu cuidar do meu bom testemunho do que eu me vestir de forma composta, tá bom?
Claro que isso é mais importante, meu testemunho. Mas se eu posso dar o bom testemunho e me investir com pudor, com decência, não é interessante eu fazer os dois? A Bíblia não orienta eu fazer os dois? Mesmo que um é mais importante do que o outro, mas os dois são necessários? É dessa forma que eu analiso e eu quero passar para vocês. Não significa que um é menos importante que aquilo deixa de ser observado. Tem menos importância, mas ainda é importante. Mesmo não tendo a principal importância, mas ainda é importante analisar. Então, vamos ter cuidado com essas mudanças de doutrina, vamos ter cuidado com essas observações da Bíblia e vocês tomem cuidado com o que vão querer colocar na goela de vocês. Não deixe a goela abaixo tudo que colocar para vocês, tá bom? Saboreie aquele alimento com cuidado. Peça ao Senhor discernimento espiritual para que você entender se aquilo realmente é de Deus ou não é. Lembra que o que as pessoas mais falam, que o que os remanescentes da sã doutrina mais falam aqui nos canais, não só no meu como nos outros todos, sabe o que eles mais falam? Eles falam o seguinte: vou permanecer naquilo que eu aprendi. E permanecer naquilo que eu aprendi não é para você lembrar só do missionário que ensinou não, tá bom? É para você lembrar da Bíblia, que é o principal. Lembre da Bíblia, que é o principal, porque foi isso que Paulo repreendeu na igreja aos Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, ele repreendeu isso. Maravilho-me de que tão depressa vocês têm abandonado e deixado aquelas coisas que eu os ensinei da parte do Senhor. Vocês abandonou esse evangelho por um outro evangelho falso que estão implantando por aí. Então é isso. Paulo estava repreendendo fortemente aquela igreja, porque eles não permaneceu naquilo que lhe for ensinado primeiro. É baseado nessa passagem que as pessoas vão dizer: vou permanecer naquilo que me foi ensinado. Não traga na sua mente só o que disse o missionário Davi Miranda não, viu? Não tô falando que você deve esquecer o missionário Davi Miranda, não tô falando isso não. Tô dizendo assim, para você não colocar a sua fé e a sua crença somente nisso. Lembre que o importante é guardar a palavra. A tua palavra escondi na tábua do meu coração, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Diz a palavra em Salmo 119. Então, guarde a palavra do Senhor no seu coração. E você vai trilhar caminhos de retidão. Caminhos estreitos que te levam para a porta estreita, que só tem essa porta e esse caminho te conduz para a salvação, tá bom? Qualquer outro caminho fácil é furada, corre. Não tem vários caminhos que chegam ao céu, só tem um. E esse é Jesus. E em João 14, 15 e 16, Jesus vai dizer que não seria fácil. Ele não diz para você que seria fácil, ele diz que seria estreito, mas para que nós não viéssemos desanimar, porque ele venceu o mundo, ele venceu todas essas coisas. João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que seria fácil, ele disse que nós passaremos sim por aflições e tribulações, mas nunca, jamais desanimar, porque ele venceu tudo isso. Parafraseando com Filipenses 4:6 e Romanos 8:37, se Jesus venceu, estando nós com Jesus, nós também venceremos. Graça e paz, se inscreva, ativa o sininho, Deus abençoe.